Abramos nossas Bíblias para a nossa meditação desta noite, no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Fica logo antes, do livro de Jeremias, logo depois do livro de Jeremias, melhor dizendo, no seu capítulo de número 3, versos 27 a 33. Lamentações 3, versos 27 a 33. Os nossos irmãos lá da comunicação prontamente acharam, que diz assim, amados, o texto: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto este jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado. Amém. Já havia lido esse versículo? Vou repetir, amados, o versículo 31 e 32, que diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que ele entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Oremos. Ó Deus, continua falando conosco, ó Pai. O Senhor já nos falou neste culto de diversas formas, através de orações, através de cânticos, de louvor e adoração. Mas nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos use, ó Deus, como um servo útil para transmitir a tua mensagem. E que fique muito claro ao coração, porque é o teu Espírito que vai agir em nosso coração para nos dar a devida compreensão. Em nome de Jesus. Amém. É interessante ter na Bíblia um livro chamado Lamentações. Você já se perguntou por que tem um livro desse, um livro que se chama Lamentações, no caso aqui é Lamentações de um profeta chamado Jeremias. Vocês sabiam que o livro de Salmos, temos ali 150 salmos, boa parte do livro de Salmos, ou boa parte dos salmos, eles são chamados salmos de lamento. Pelo menos de 60 a 70 salmos, dependendo aí do autor, que faz ali a divisão, pelo menos 60 salmos são salmos de lamento. Mas agora uma pergunta que eu faço para vocês que é muito importante. Você sabe a diferença entre lamentação e murmuração? Uma é agradável a Deus e outra é pecado. Murmurar é pecado. O murmurador, ele não enxerga a bondade divina, nem o cuidado de Deus. O murmurador, ele só reclama. O murmurador é cético, é reclamão, vive se queixando e é incapaz de enxergar as bênçãos que Deus lhe dá. Os murmuradores que estavam no deserto, saíram do Egito e em caminho da terra prometida, nenhum entrou na terra prometida. Deus fica irado com o murmurador. Certamente nenhum de nós é. Lamento,
e lamentação, amados, apesar de triste, né? Apesar de estar sofrendo, é alguém que confia no amor de Deus, no cuidado de Deus e na misericórdia de Deus. Lamentação faz quem tem fé. Quem sabe que está passando por uma dor, por um sofrimento, porém, ele crê num Deus que haverá de tirá-lo daquilo. Num Deus que, como nós lemos aqui, embora ele entristeça a alguém, ele acabará usando de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia, como nós acabamos de ler. Percebem? Lamentar ou lamentação pode ser uma oração quando lágrimas escorrem dos nossos olhos e não temos nem sequer palavras para dizer a Deus. Só choramos. Ele entende, Ele sabe e Ele haverá de te abençoar, porque você confia nele. Lamentação é algo que pode ocorrer na nossa vida em alguns momentos muito difíceis. Talvez alguns irmãos e irmãs estejam vivendo tempos de lamentações, mas não deixaram de crer em Deus. Não é mesmo, irmã Nurimar? Né? Está aqui, continua louvando, depois de tantas perdas que teve em sua vida. Está aqui louvando ao Senhor. Eu quis fazer essa breve explicação, né? Porque às vezes a gente lê o livro de Lamentações ou passa por cima do livro de Lamentações. Não, isso aqui eu não quero ler não, eu quero ler uma coisa mais alegre. Né? Mas está na palavra, está na Bíblia e é para ler, é para buscar entendimento. Então, eu quero fazer aqui uma pergunta, ou algumas, né? Irmãos e irmãs, a vida é fácil ou é difícil? Passar pela existência é dureza ou é moleza? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, educar os filhos, são experiências tranquilas e sem problemas, ou não? Ou não, né? E como não é, né? Amados, eu creio que todos haverão de concordar que viver adequadamente não é nenhum passeio no parque. Viver não é passear no parque. Contudo, alguém pode perguntar, ou está se perguntando, mas pastor, se somos povo de Deus, se somos salvos, se temos seguido a Cristo, se temos seguido os princípios do Evangelho, por que essa dificuldade toda? Porque às vezes a gente vai sentir que a vida não é justa e que tudo é tão difícil. Amados, nessa mensagem, eu pretendo levá-los a compreender algumas verdades existenciais e espirituais, a fim de que você não caia na amargura, nem no desânimo, e nem culpe a Deus por nada. Porque muitas vezes, amados, quando a pessoa não sabe quem Deus é, não sabe como é a sua ação, a sua atitude, diante de um pequeno problema, já vai dizer, Deus se esqueceu de mim, Deus está lá no céu e nem olha para a minha vida, Deus... Amados, espera lá, calma lá, vamos entender
um pouco acerca dessas problemáticas da vida, que certamente cada um aqui está vivendo, em maior ou menor grau. A verdade, irmãos, é que a vida é dura sim. Em primeiro lugar, porque nós habitamos num mundo decaído e ainda não chegamos no céu. Lá no céu, todas essas situações, essas dificuldades, essas doenças, essas coisas que tanta tristeza nos trazem, lá no céu acabarão. Mas nunca se esqueçam, amados, que nós vivemos num mundo decaído e tudo aquilo que nós sofremos é consequência do pecado do homem. Tudo que nós vivemos, amados, vai justamente apontar para este mundo decaído. Mas não só isto. A vida é difícil, porque nós podemos carregar algumas cargas genéticas que podem não ser boas. E desde cedo, algumas pessoas nascem com mais problemas do que outras. Uma nasce com problema no rim, outra nasce com problema nos olhos, outra nasce com problema no coração. Eu não sei quantos aqui já foram até a ACD. Irmãos, visitem uma ala da ACD. E se querem ver mais tristeza ainda, visitem uma ala oncológica da ACD. O que nós veremos ali são crianças, sem pecado nenhum, sem culpa nenhuma, vivendo de uma forma que tanto nos entristece o coração. Eu conheci uma criança com ossos de vidro. Já ouviram falar de ossos de vidro? É uma doença de causa genética. E não é culpa de ninguém. Nasceu assim. Se essa criança descer essa escada correndo, ela pode quebrar os ossos. Por isso que chama ossos de vidro, né? Porque tudo pode quebrar no seu corpo. Então, amados, primeiro, nós vivemos dificuldades na vida porque habitamos num mundo decaído. Nós vivemos com dificuldades porque carregamos certas cargas genéticas que podem não ser boas. E tem um outro aspecto também. A vida é difícil, muitas vezes, por conta de uma infância vivida numa família complicada, família desestruturada. E o seu crescimento se deu em meio ao desrespeito, em meio ao medo, e em meio a uma palavra que usa-se constantemente, ao abuso. Quantas pessoas nascem e crescem assim? E isso gera consequências, gera traumas, gera feridas, gera prevenção contra tudo. A vida também é difícil, irmãos, por causa de nossos corpos, que não resistem às doenças. E aqui eu quero lhe dizer algo, se você ainda não sabia ou não percebeu, que a salvação em Cristo Jesus não nos blinda contra bactérias, contra vírus, e nos dias de hoje, principalmente contra a dengue e Covid. Aliás, fiquei sabendo agora, né, de pessoas próximas a nós que estão com dengue. Sei de pessoas lá que deixei na igreja de Santo André, internadas com dengue. Então, amados, a salvação não nos protege contra isto. Entenda. Jesus não morreu na cruz
para que eu não tivesse dor de cabeça ou resfriado. Nós tememos as doenças que podem matar o corpo, mas esquecemos que a pior doença é aquela que nos leva à morte eterna, o pecado. E, amados, foi essa doença, que é o pecado, e vou lhes dizer, é a pior de todas, que Cristo tomou sobre si e nos curou. Olha que coisa maravilhosa. Eu tinha uma doença, você tinha uma doença, que iria levá-lo à morte eterna. Mas a morte de Cristo na cruz, e nós vamos aqui tomar do seu sangue, tomar do seu corpo, esta morte na cruz, ela nos livrou e nos livra da morte eterna. E a dengue vai continuar. A Covid vai continuar. E por favor, tome vacina da Covid. Vá tomar. Tome vacina contra a Covid. Muita gente ainda continua morrendo porque não tomou vacina da Covid. Porque houve bobagem. Ouça o seu pastor não fala bobagem. Cristo nos livrou do pecado e da morte eterna. Mas isso não significa, irmãos, que nós não devemos orar pela cura dos nossos corpos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele orou por Timóteo, sim, que era o seu companheiro de ministério, mas ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, tome também um pouco de vinho, e aqui o vinho como um remédio, tome também um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades do estômago. Timóteo, ou melhor, Paulo, deixou um outro companheiro seu chamado Trófimo. Ele diz lá na sua carta a Timóteo, deixei Trófimo doente em Mileto. Certamente ele orou por Trófimo, mas o homem ficou doente, continuou doente. E Paulo também orou por si mesmo, quando um espinho na carne lhe foi colocado. Até hoje não se sabe do que se tratava esse espinho na carne. Certamente era uma doença no seu corpo. Não sabemos que tipo de doença era esta. E o que Paulo faz? Ele ora. 3 grandes períodos de oração. E amados, nós fazemos isso o tempo todo também, por nós e pelos nossos queridos, que frequentemente nos dizem, pastor, agradece a igreja, por mim estou melhor. Pastor, as orações me ajudaram a suportar, as orações me trouxeram cura. E nós podemos dizer, amados, com toda a convicção, o Senhor tem ouvido nossas orações. Nós habitamos num mundo, irmãos, onde a presença da doença é real. Impossível fugir dela. E por enquanto estamos aqui neste mundo, nós teremos de lidar com elas e com as fragilidades do nosso corpo. E por falar em doença, deixa eu perguntar, o que te dói? Ô pastor, o senhor virou médico agora? Hã? Não, né? O que eu quero dizer é que algumas dores, elas não são experimentadas no corpo. E já vou dizer, possivelmente elas são as mais sofridas. O que eu quero dizer com isso, amados, é que existem dores que não são no corpo, mas estão na alma. Muita gente vive neste mundo
a dor de uma vida sem sentido. E sabe o que é viver sem sentido? Você não vê sentido em trabalhar, você não vê sentido em arrumar a casa, você não vê sentido em casar, você não vê sentido em ter filhos, você não vê sentido em nada. E é um vazio que não pode ser preenchido pelos prazeres ou por nenhuma aquisição material. Porque algumas coisas, comprar um sapato novo ajuda, né? Mas ajuda por pouco tempo, viu, gente, né? Aí logo vai dar vontade de comprar outro, e comprar outro, e comprar, e não vai resolver as coisas, né? Então a dor de uma vida sem sentido, ela é muito dolorosa. A dor da apatia. Sabe o que é apatia? É indiferença. Tanto faz como tanto fez. Apatia é uma insensibilidade emocional que vai levando a pessoa a um gradual afastamento de tudo, até que finalmente ela descobre que a sua própria vida passou. Por isso, amados, estejam atentos com adolescentes, por exemplo, que não saem do quarto, que se recusam a amizades, que se fechou no seu mundo e já não se importa mais com a igreja ou com nada. Mas se você perguntar se está tudo bem, ele vai dizer, está tudo bem. Mas não está. Mas não está, infelizmente. Amados, dores do corpo podem ser curadas com remédios, com tratamentos, com cirurgias, com acupuntura, com analgésicos. Mas a dor do ser, quem a curará? Eu quero dizer aos irmãos nesta noite que igreja é uma grande reunião de homens e mulheres que sofrem dores e estão buscando um bálsamo para a sua cura e para as suas aflições. Igreja é um lugar onde as pessoas vêm buscar a cura de suas feridas e de suas dores. E talvez hoje tenhamos muitas pessoas aqui que estão justamente buscando essa cura, que nenhum médico pode dar, que nenhuma droga pode dar. Mas nós cremos que Deus pode fazê-lo. Jesus tinha predileção especial pelos sofredores. Ele próprio foi chamado de homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha só, hein? Lá Isaías profetizou que o Messias, ele haveria de ser um homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é ser humilhado, que sabe o que é sofrer de todas as formas de situações as quais a alma e o corpo sofrem. E nesta noite, eu também quero dizer que Deus é o bálsamo que traz cura em meio às nossas dores. E como nós lemos aqui no início, o Senhor não rejeitará para sempre. Olha, amados, que promessa Deus está fazendo por nós, né? Diz assim, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo as suas misericórdias. É nesse Deus que você crê? Ele não rejeitará para sempre. Ele está vendo, Ele sabe o que você está sentindo.
E Ele se coloca próximo a nós. Porque igreja é justamente um lugar que todos aqueles que sofrem, todos aqueles que padecem dores, todos aqueles que estão às vezes sem ver sentido algum na sua vida, todos aqueles que estão tendo uma dor na alma que não sabe de onde que vem, você está no lugar certo. Não é o pastor que cura, quem cura é Jesus. É o Espírito Santo que perscruta a sua alma e vai apontar ali onde que está o seu problema. E eu quero terminar fazendo um resumo de tudo que eu falei em poucas palavras. Primeiro, a vida é difícil para todos. Segundo, cristãos não estão livres dos infortúnios da existência. Terceira verdade, a vida não consiste apenas de coisas boas. Mas não desanimamos e nem perdemos a alegria. O corpo, como diz Paulo lá em Romanos, pode ir se desgastando. Contudo, o espírito vai se renovando de dia em dia. E haverá um dia, irmãos, em que haveremos de perceber que essa, Paulo chama de leve e momentânea tribulação, não haverá de se comparar com a glória a ser revelada para nós. Eu creio nisto. E quando eu vejo que a tribulação está muito grande, os problemas estão se aumentando, eu me lembro que Paulo disse, Daniel, o Daniel aqui é por minha conta que eu estou colocando, né? Isto é uma leve e momentânea tribulação. Você ainda verá o que Deus haverá de fazer por sua vida. Que também seja assim com você, né? Que o Senhor te abençoe, te conforte e lhe conceda esta fé de quem sabe que Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Não estamos desamparados, ao contrário, estamos sendo abraçados por Jesus Cristo, que é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém?